Dicas para facilitar a rotina de casa, sem se sobrecarregar. Tem dias em que a casa parece ter vida própria. Você arruma e em poucos minutos está tudo bagunçado de novo. A pia cheia, o cesto de roupa transbordando, a geladeira com restos que ninguém lembra o que é. E no meio disso tudo, vem aquela sensação de estar sempre correndo atrás do que nunca termina. Eu já me senti assim, e percebi que o problema nem sempre é o tanto de coisas que a gente faz, mas como faz. Às vezes, o cansaço vem não da tarefa em si, mas da bagunça mental que ela traz. Foi aí que eu comecei a testar pequenas mudanças, bem simples mesmo, para deixar o dia mais leve. Nada de perfeição, nada de rotina impossível. Só jeitos práticos de facilitar a vida e cuidar da casa sem me sobrecarregar. Porque a verdade é que quando a casa flui, a vida também fica mais leve. Então, se você também sente que está sempre limpando, arrumando e mesmo assim tudo se acumula, fica comigo até o final. Hoje eu quero te contar 6 dicas simples que têm feito diferença aqui em casa e que talvez possam fazer diferença aí também. A primeira delas mudou completamente a forma como eu enxergo minha geladeira. Literalmente. Dica 1. Enxergar é o primeiro passo para facilitar. Durante muito tempo, eu amava potes coloridos. Cada um de um jeito, com tampa de uma cor diferente. E confesso, era um charme ver a prateleira cheia deles. Mas com o tempo, percebi que o que era bonito estava me atrapalhando. A comida acabava esquecida na geladeira, porque ninguém abria para ver o que tinha dentro. E não era descuido, era falta de visibilidade mesmo. Foi aí que eu comecei a trocar, aos poucos, todos os meus potes por modelos transparentes e iguais. Além de deixar a geladeira mais organizada, isso economiza tempo, porque não preciso mais ficar procurando a tampa certa para cada pote. É tudo padrão, tudo se encaixa, e o visual limpo dá uma sensação boa de ordem. Hoje, quando abro a geladeira, eu vejo exatamente o que tem. Nada escondido, nada vencendo no fundo. E o mais curioso é que essa mudança simples fez eu cozinhar com mais leveza, porque o que antes era confusão, agora é praticidade. E já que estamos falando de cozinha, tem outra coisa que facilitou demais o meu dia a dia. E começou justamente com as folhas da salada. Dica 2. Cuide dos alimentos antes de guardar. Uma das coisas que mais me ajudou a facilitar a rotina foi mudar o jeito de guardar os alimentos. Antes, eu comprava salada, frutas, verduras e deixava tudo lá, esperando o momento certo para usar. O problema é que esse momento quase nunca chegava e quando eu via, metade tinha estragado. Hoje, quando chego das compras, já lavo as folhas, passo na centrífuga e seco folha por folha. Parece detalhe, mas isso faz toda a diferença. Elas duram muito mais e ficam prontas para usar em qualquer refeição. E não é só com a salada. Aqui em casa, as frutas também entraram nessa rotina. Melancia, melão, abacaxi, eu corto tudo e deixo em potes transparentes na geladeira. Fica fácil de pegar, de servir e de consumir antes de estragar. O desperdício, que antes era um problema, praticamente zerou. Além de ser mais prático e saudável, isso também gera economia. Hoje em dia, a gente vê cada vez mais supermercados vendendo frutas e saladas já cortadas e embaladas. E se colocar no papel, elas saem bem mais caras do que preparar em casa. Com um pouquinho de organização, dá para ter o mesmo resultado: praticidade, comida fresca e menos gasto. E sim, o saudável costuma dar um pouco mais de trabalho. Mas quando a gente se organiza, o esforço vira hábito, e o que antes parecia difícil passa a fazer parte do dia naturalmente. É uma dessas pequenas mudanças que transformam o dia sem a gente nem perceber. E falando em pequenas mudanças, tem um outro hábito que faz toda a diferença: não deixar as tarefas se acumularem. Dica 3. Faça um pouco por dia. Uma das coisas que mais pesa na rotina é ver a casa acumulando tudo ao mesmo tempo. A louça do almoço se junta com a da janta, a roupa para lavar vira uma pilha, e quando a gente percebe, o dia parece curto demais para dar conta de tudo. Eu já tive muito essa sensação de que ou faço tudo ou não adianta fazer nada. Mas aos poucos fui entendendo que manter a casa em ordem não é sobre fazer muito, é sobre fazer um pouco todos os dias.
guardar o que tirou, passar um pano rápido, recolher o que ficou fora do lugar. Essas pequenas atitudes diárias evitam o acúmulo, e o acúmulo é o que mais cansa. Não é sobre ter uma casa perfeita, mas sobre não deixar o caos tomar conta. Porque quando a gente cuida um pouquinho hoje, o amanhã começa mais leve. E o mais curioso é que quando a casa está em ordem, a mente também descansa. O ambiente muda o ritmo da gente, e isso é real. E para deixar esse ritmo leve, ainda mais natural, tem uma outra coisa que ajuda demais: preparar antes. Dica 4. Prepare antes e simplifique o que puder. Facilitar a rotina é, muitas vezes, questão de se antecipar. Separar a roupa do dia seguinte, pensar no cardápio da semana, deixar o arroz já cozido ou o feijão temperado, tudo isso faz diferença na hora em que o tempo aperta. A verdade é que quando a gente se organiza um pouquinho antes, sobra mais tempo para viver o depois. E isso vale tanto para quem tem ajuda da tecnologia, quanto para quem faz tudo no modo tradicional. Para quem tem aqueles eletrodomésticos que facilitam a vida, uma air fryer, um aspirador sem fio, uma lava-louças, o tempo já ganha uns minutos preciosos. Mas para quem não tem, o bom balde com água e produto de limpeza, um rodo e um pano bem torcido ainda fazem milagre. O que realmente conta é o movimento, não o recurso. E uma coisa que aprendi é que dá para otimizar o tempo até na cozinha, com criatividade. Um exemplo simples: aproveitar o vapor do cozimento do arroz para cozinhar legumes. Eu coloco aquele acessório de escorrer macarrão sobre a panela e deixo o vapor fazer o trabalho. Em poucos minutos, os legumes ficam prontos, saborosos e sem precisar sujar outra panela. É rápido, prático e ainda economiza gás. Planejar e preparar antes é o que transforma o caos do improviso em uma rotina mais leve. Porque quando a gente cuida do hoje, o amanhã começa com mais espaço para respirar. E para manter esse equilíbrio, tem uma dica que parece simples, mas é uma das que mais faz diferença aqui em casa. Dica 5. Crie cantinhos funcionais e enxergue o que você tem. Uma coisa que descobri é que a casa fica muito mais prática quando a gente organiza por função. Pode ser o cantinho do café, uma prateleira só para os temperos, a cesta dos lanches ou até uma área separada para os produtos de limpeza. Esses pequenos pontos de apoio fazem a rotina fluir. A gente sabe onde está cada coisa e o dia parece andar melhor. Mas o que mais me ajudou foi perceber que, quando as coisas ficam visíveis, a gente consome com mais consciência, principalmente na cozinha. Hoje eu tenho o hábito de fazer um cheque rápido na geladeira toda semana, ver o que tá para vencer, o que dá para reaproveitar e o que precisa ser consumido logo. Pode parecer detalhe, mas esse simples cuidado faz diferença, ainda mais hoje em dia que fazer compras no mercado está cada vez mais caro. Porque o que a gente não vê, a gente esquece. E o esquecimento é o maior vilão da rotina. É o que faz o alimento estragar, o tempo sumir, a energia ir embora. Quando a gente enxerga o que tem, a casa deixa de ser uma bagunça visual e vira um espaço vivo, com propósito. Eu comecei criando esses cantinhos aos poucos. Primeiro foi o do café. Um pote pro açúcar, outro pro pó, as xícaras à vista. Depois o da limpeza, com um balde e os produtos essenciais no mesmo lugar. O resultado foi quase simbólico. Cada cantinho organizado me dava uma sensação de calma, como se a casa respirasse junto comigo. E quando a gente se permite enxergar, começa a cuidar de outro jeito. Não é sobre deixar tudo igual nas fotos perfeitas da internet. É sobre fazer do seu jeito, com o que você tem, mas com mais consciência. Afinal, a casa é o reflexo do que a gente vive, e organizar é uma forma de agradecer pelo que já tem. E cada um sabe o que funciona melhor no seu espaço. O jeito de arrumar, o ritmo das tarefas, o modo como se organiza. O importante é que a casa funcione para você, e não o contrário, porque quando a gente encontra o próprio jeito de se organizar, até a rotina mais pesada fica mais leve de viver. E já que falamos em dividir o cuidado com a casa, tem uma última dica que me ensinou que leveza também vem quando a responsabilidade é compartilhada. Dica 6.
cada um com a sua parte. Durante muito tempo, eu carreguei a ideia de que cuidar da casa era uma responsabilidade minha. E isso cansa. Porque, por mais que a gente goste de ver tudo limpo e funcionando, chega uma hora em que o peso do fazer tudo começa a tirar o prazer das pequenas coisas. Foi aí que eu percebi que dividir tarefas também é uma forma de autocuidado. Cada um aqui em casa passou a ter uma responsabilidade. Pequenas coisas, mas que fazem diferença. O filho que já entende pode tirar o lixinho do banheiro, guardar os brinquedos, ajudar a levar um prato para a pia. O parceiro pode recolher a roupa, varrer um cômodo, separar os reciclados. Quando todo mundo participa, o clima muda. A casa deixa de ser um fardo e vira um espaço de convivência. E o mais curioso é que isso não é só sobre organização. É sobre ensinar, compartilhar e criar uma rotina mais leve para todo mundo. Porque a casa é de todos, e quando o cuidado é dividido, o amor também se espalha. Dividir responsabilidades é, no fundo, reconhecer que a gente também precisa descansar. E entender que o cuidado que damos à casa deve caber dentro do cuidado que temos com a gente mesma. E é justamente isso que me faz lembrar. Manter uma casa leve não é sobre controle, é sobre presença. E presença é algo que a gente cultiva, um pouquinho por dia. No fim das contas, eu percebi que facilitar a rotina de casa vai muito além de deixar tudo no lugar. É sobre criar um espaço que acolhe, que respira junto com a gente. A casa é o cenário da vida, onde a gente descansa, recomeça, se perde e se encontra de novo. Nem todo dia vai ser produtivo, e tudo bem. Tem dias em que a louça vai esperar, o cesto vai encher e o café vai esfriar. Mas o que importa é lembrar que a casa não precisa ser perfeita para ser lar. Ela precisa ser viva, real, com cheiros, sons e histórias. Essas pequenas mudanças, trocar os potes, lavar as folhas, preparar antes, criar cantinhos, dividir as tarefas, parecem simples, mas transformam o ritmo da vida. Elas trazem clareza, diminuem o peso e deixam espaço para a presença. E quando a gente está presente, tudo se encaixa melhor. O tempo, a energia e o cuidado. Cuidar da casa é de alguma forma cuidar da gente também. Porque uma casa em harmonia não é feita só de ordem, mas de intenção. E cada gesto de cuidado, por menor que pareça, é uma forma de dizer: aqui tem amor, aqui tem vida, aqui tem gratidão. E se esse vídeo fez sentido para você, conta para mim nos comentários. Qual dessas dicas você quer colocar em prática primeiro? Ou compartilha uma que funcione aí na sua casa. Pode ser exatamente o que alguém precisa para deixar o dia mais leve também.